Bom dia. Vamos lá, começar? Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar e agradecer a vocês, agradecer pela presença aqui na palestra e agradecer ao convite também à comissão organizadora do CEFE. Aqui um evento desse tipo é extremamente importante, inclusive relacionado ao assunto que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. É importante desde a graduação já começar a ter uma visão de futuro sobre como vai ser a carreira, o que vocês vão fazer após saírem da graduação, se engatam em uma pós-graduação e também hoje está na moda, mas falar de startup e spin-off. Quem aqui sabe o que é uma startup, o que é uma spin-off, só para eu ter uma noção? Opa! Peraí, levanta a mão de verdade. Assim, ainda tem bastante gente que ainda não foi, que não conhece muito sobre isso. Eu não vou conceituar tanto o que é uma startup, uma spin-off, eu vou falar mais do contexto acadêmico e como que isso pode ser uma solução. Vou fazer algumas breves diferenças ali entre o que é uma startup e uma spin-off, ok? Bom, então o nosso tema é startups e spin-offs, desafios e possibilidades para empreender a partir da academia. Por que falar desse tema, Empreender a partir da academia. Eu sou Henrique Kreuzfeldt e fazer uma breve apresentação minha aqui. Hoje eu faço doutorado no programa de Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara. Sou psicólogo formado aqui pela USP de Ribeirão e fiz psicologia social e organizacional na PUC São Paulo, esse é o meu mestrado. Eu mandei um projeto para a FAPESP, no TIP. Quem aqui já ouviu falar do PIP? Ixi, menos ainda. Vou falar um pouquinho do PIP, então. Para desenvolver uma ferramenta que ajuda empreendedores a ter uma visão mais ampla de suas empresas. A partir de um formulário, as pessoas preenchem, elas respondem perguntas, e aí é feita uma análise financeira, ajudando a pessoa a tomar decisão em relação ao marketing e controle de custos. Mandei esse projeto para o PIP em 2015, foi aprovado, e aí do PIP, que é uma das áreas que a FAPESP tem investido, sim, quantia de bolsas em geral para pós-graduação, as notícias que a gente escuta é que está subindo ou caindo. Tem bolsa sobrando ou não? Não sabe? Não tem, né? Porém, no PIP, os recursos dessa linha de incentivo à pessoa que está na academia, gerar uma inovação e ir para o mercado, isso se mantém não só igual, como há também um crescimento desse projeto. Aí, através desse projeto que encaminhei para a FAPESP, eu fui convidado a participar desse workshop, que se chama Leaders in Innovation Fellowship, que é da Academia Real de Engenharia de Londres. É um dos apoios, é uma das entregas que a FAPESP faz a quem envia projeto para o PIP. Vocês conhecem a Supera, aqui em Ribeirão? Conhecem? Então, o Eduardo Ciccone, ele que é o diretor lá, ele era aluno da FE aqui na época que eu também fazia psicologia. Então, a gente ia jogar handball, futebol, no hand às vezes vocês ganhavam. No futebol, na minha época, a FE começou, já estava no segundo, terceiro ano aqui, vocês levavam nabo da FIU. E, aliás, não só você, a medicina, o odonto, ganhamos ajuda, mas foi uma das únicas vezes que a FIU ganhou futebol na ajuda. Então, o Eduardo Ciccone me falou, na época que eu tive a promoção, que nessa área de gestão e tecnologia era um projeto que fazia tempo que não tinha outro similar. Ele é um cara muito acessível, muito bacana, e a Supera está aqui do lado, vale a pena ir lá visitá-lo, ir lá conhecer o que eles oferecem em termos de preparação para quem vai empreender e tudo mais. Eu tenho uma loja de aluguel de fantasias ali na Rua Rui Barbosa, não sei se vocês conhecem, chama Camarim Fantasias. E também, como irmão, tem um viveiro de mudas nativas e trabalha com reflorestamento. E a gente tem um investimento em plantio de cedro e móvel. E eu trabalho também como facilitador do seminário Empretec. Vocês conhecem?
Já ouviram falar? Não? O Empretec é um dos cursos do Sebrae, que é um dos mais badalados, né? que desenvolve características empreendedoras. Ele não é ferramental, ele vai falar, as pessoas vão poder ver de uma forma vivencial como que elas estão em relação a algumas características, como estabelecimento de metas, planejamento, busca de informação, correr riscos calculados, persuasão em rede de contatos, independência e autoconfiança. São características que são necessárias ao empreendedor para que ele tenha sucesso em seus negócios. A parte cognitiva, de ferramental, né, o ensino acadêmico, ele é muito relevante, mas eu digo para vocês, já prestei consultoria para algumas pessoas que eram formadas em administração e simplesmente não conseguiam aplicar o que aprenderam em seus negócios. Então, aqui está uma breve apresentação do que eu faço. Eu fui supervisor de um MBA, a convite, né, de Davi Forley, quando eu fiz aqui uma disciplina do professor André Costa, isso lá em 2004, 2005, a ser supervisor desse MBA aqui, ó, Gestão de Negócio e Desenvolvimento Regional Sustentável, da Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Né, eu acho que, de uma certa forma, é uma spin-off que saiu aqui da FE, que era parceira aqui para fazer a entrega desse serviço para o Banco do Brasil. É um jeito diferente de chamar, né, o que é uma fundação. Vocês conhecem o INEPAG ou não? O professor Alberto Matias, que é aqui da casa, ele é um dos diretores de lá. Pois é, então, assim, eles estavam já à frente do seu tempo, lá em 2004, trabalhando em algo que hoje a FAPESP, a FINEP, o CNPq, todos os órgãos aí relacionados à educação, à pós-graduação e pesquisa, têm incentivado muito os acadêmicos a empreender, não simplesmente ter como única saída a vida acadêmica, né? Não dá mais para ser só professor ou pesquisador. Ó, diferença entre startup e spin-off. Quem pode ler também, por favor, que é a startup ali? Um de cada vez, senão da zona. Né? Falar todo mundo junto. Vamos lá, pessoal, ajuda aí. Quem lê para mim? Que é startup? Eu posso ler. Startup, empresa nascente, normalmente associada a uma base tecnológica. Supõe-se que com o aumento em escala das vendas não há no mesmo aumento nos custos de produção. Obrigado pela leitura. Ó, em relação aos custos e faturamento de uma empresa, isso é assunto corriqueiro, é carne de vaca para vocês, ou vale a pena falar um pouquinho sobre isso? Rapaz, ninguém falou para mim que era uma turma de mundo que eu ia falar. Vocês são muito tímidos. Duvido que vocês são assim lá nos jogos e tal. Vou falar um pouquinho aqui, porque uma empresa, para ela nascer, normalmente é preciso de um investimento, certo? Você precisa comprar equipamentos, você precisa fazer uma reforma, uma divulgação. Então, precisa de dinheiro para capital de giro. Então, quando uma empresa vai começar, é preciso ter um tanto de dinheiro para que ela exista. E isso é o risco que o empreendedor corre. Está colocando dinheiro no bolso, às vezes vendendo bem, vendendo uma casa, pedindo emprestado, para iniciar a sua atividade empreendedora. Aí ele tem lá os custos fixos. O que é um custo fixo? O que é um custo fixo? Fala aí. Gasto relacionado à produção e emissão constante. Como que é? Gasto relacionado à produção e operacional se mantém constante. Um pouquinho, tem que fazer um ajuste aí. O custo fixo, eles são aqueles custos de manutenção da empresa. Se houver venda ou não, a empresa tem que pagar. Por exemplo, o prolabore, folha, aluguel, contador, internet, telefone, essas coisas. Os custos variáveis são aqueles relacionados à produção e à venda. É aí que a startup faz uma diferença. Porque o custo de venda tem lá impostos, comissão do cartão, comissão de vendas, às vezes uma antecipação de recebíveis e por aí vai. Estes custos, quando você vende, você não tem como evitar, certo? Fez uma venda, vai ter um imposto relacionado a essa venda, então ele vai andar junto. Agora, os custos de produção, quando você aumenta a venda, numa startup ele continua igual. Por isso que normalmente se associa uma startup a uma base tecnológica, quer dizer, o software que eu desenvolvi,
Ele teve um custo grande de pesquisa, de desenvolvimento. Agora ele está lá, dá para acessar pelo endereço que eu passei ali, né, bican.com.br. E aí, se eu tiver um cliente só, se eu tiver 10 mil clientes utilizando, eu não vou ter custo adicional para a produção e para a entrega. Quer dizer, até vou, mas ele não vai ser, né, ele não vai acompanhar na mesma proporção. À medida que alguém vai lá e faz uma nova assinatura, vou ter um custo de venda, tem o custo de equipe, manutenção do escritório, tudo mais, de divulgação. Este custo sim eu tenho. À medida que eu começo a ter sucesso em venda, esse custo de entrega para o cliente ele permanece igual. É diferente de uma empresa convencional. Vamos dizer que eu produza camisas. Se eu vendo uma camisa, eu vou ter um custo lá, vamos dizer, de R$10 de tecido. Se eu vendo 10 mil camisas, o custo do tecido ele vai ser esse valor vezes 10 mil vezes. Claro, eu posso ter algum ganho de eficiência ali, diminuindo um pouco esse custo, mas à medida que eu vendo mais, esse custo se amplia. Na startup, não. Ficou claro aí qual que é a vantagem de se ter uma startup? É você ter uma ideia, algo que você possa entregar para o mercado. Que startup que vocês conhecem, que chamou a atenção, que vocês viram aí nos últimos tempos? Tem alguma? A Uber. O Uber hoje ele já não é mais uma start, né? Ele não está no início ali, ele já é uma empresa consolidada. Mas o Uber se encaixa nesse caso que eu estou falando. É uma empresa que é uma plataforma que agrega parceiros, de um lado o prestador de serviço, do outro lado quem vai receber o serviço. Você baixa o aplicativo e ele intermedia o relacionamento ali. Quer dizer, se tiver um usuário usando o Uber, qual que é o custo dessa base, dessa plataforma? Vai mudar se tiver Ribeirão Preto inteiro utilizando o Uber todos os dias? Beleza? E aí você pode ter aplicações como Netflix, Airbnb, também são outras empresas que elas não estão vendendo uma solução tecnológica, mas elas se utilizam de uma base tecnológica para vender a solução que ela entrega para a sociedade. Beleza? Tudo bem quanto a isso? Então vamos lá, quem que lê aqui então agora o que é uma spin-off? Quer dizer, quem lê em voz alta, porque todos vocês já leram, mas quem lê em voz alta, vamos lá. Posso ler? Por favor. Spin-off, empresa derivada. É uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. Ok, vamos segurar aqui. Então, toda pesquisa acadêmica, a rigor, ela deve gerar uma inovação, certo? Se tem alguém que vai fazer uma pesquisa na área da química, farmácia, odonto, medicina, ou mesmo aqui na FEA, na psicologia, quando você começa uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você precisa delimitar ali qual que é a sua área, qual é a área de pesquisa, qual é a situação, problema, você faz um levantamento bibliográfico para ver o que as outras pessoas já fizeram sobre isso, e aí ao final do processo seu de pesquisa, você gera um resultado que o que se espera é que ele seja melhor do que o que já existia antes no mercado, certo? Certo? Beleza. Então, a rigor, toda pesquisa ela deve gerar uma solução inovadora. Agora, o que acontece com essas soluções inovadoras? O que acontece, como que termina uma pesquisa científica, em geral? Quando ela é publicada, não é isso? Pois é, só que olha que desperdício. O cara investe 2, 3, 5, 10, 15 anos para desenvolver uma nova solução e vai terminar só na publicação. Quem lê aquela publicação vai chegar até a população, vai levar uma solução nova para o mercado, para a economia, para a população. E, então, o desafio, e algo que é bastante recente, para os pesquisadores, é transformar estas soluções de pesquisa em uma empresa, uma pequena empresa, ou fazer parceria com empresas grandes, para que eles consigam ter uma nova fonte de renda. Até porque, passou do mestrado para o doutorado, vai ter bolsa? Não vai. Aí vai para o pós-doc, que é um caminho muito comum.
vários de vocês estão aqui, acredito que vão seguir esse caminho. Vai ter bolsa? Aí você está afim de trabalhar de graça? Tá ou não? Quer dizer, gera uma solução incrível para trabalhar de graça. Tanto a startup quanto a spin-off estão na moda e são tendência de investimento para solucionar problemas da sociedade e também dos pesquisadores. Posso seguir a partir desse... Posso? Então, beleza. Ó, qual que é a situação da pós-graduação no Brasil hoje? Por que é importante ter ênfase, ter enfoque nessa questão de startup e spin-off? Qual que é a situação da pós-graduação no Brasil? Quando eu falo hoje, eu estou falando da última publicação que tem, é de 2008. Então, estou falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás a economia estava bem melhor do que está hoje, então o cenário de hoje é muito pior do que o que a gente vai apresentar aqui. Quem pode ler aqui essa definição de quem são os doutores? Ajuda aí. Gente do céu, ninguém me ajuda. Que isso? Lê em voz alta. Esqueci de falar. É só ler, você já leu. Ajuda aí. Lê para nós aqui. Os doutores constituem não só os indivíduos que receberam o mais elevado nível de qualificação educacional possível, como também compõem parcelas de recursos humanos que foi treinado especificamente para realizar pesquisa e desenvolvimento. Um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais alto. Eles são considerados o grupo com a maior probabilidade de contribuir para o avanço e a difusão de conhecimentos e tecnologias, e como tal são frequentemente vistos como aqueles que desempenham papel-chave na criação do crescimento econômico baseado no conhecimento e na inovação. OECD, Eurostat, página 7, Apud, Viotti e tal, 2010. Muito obrigado. Muito obrigado. Está claro, então, aqui por que investir na pesquisa, na ciência, tecnologia, né? Os doutores são pessoas que têm uma qualificação tremenda, né? O governo vai lá e paga para ter uma infraestrutura como essa da USP, para ter laboratórios, para ter bolsas e tal. Então é um investimento nessas pessoas, que vão ser aquelas que vão ter a melhor qualificação para contribuir para o desenvolvimento social. Só que, olha só aqui, ó, o que tem acontecido. Dados aqui de 2008, em relação à empregabilidade de doutores. Na média, ó, de 96 até 2005, vinha nessa casa aqui de 73% das pessoas que titulavam doutoras, já falei, elas estavam empregadas. Olha aqui o que acontece em 2008, a quantia de pessoas que estão empregadas. Significa que doutor e pós-doutor está tudo, está na roça, para não falar outra coisa. Envolve só o setor privado? Não, está falando de doutor. Não, mas essa empregabilidade envolve a inserção deles no mercado de trabalho? Geral. No setor público? Geral. E aí, deixa eu ver se é o próximo já. Aqui, ó. Mais de 67% dos pós-graduados, eles atuam em atividades relacionadas à educação e administração pública. O que significa isso? Por que a pessoa faz doutorado? Provavelmente para dar aula, para virar professor. Aqui da FEA, lá da Filô, em qualquer lugar. Ou então, outro ramo que absorve pessoas que vão fazer pós-graduação é a administração pública. Só que esse modelo ele já se esgotou. Quantas vezes vocês têm visto falar de contratação de professor que está abrindo uma vaga, um edital, aqui na USP? Né? Então, esse já tem bastante professor titulado e tal. A probabilidade de abrir vagas nestes dois locais aqui ela é mínima. Mínima. E aí, o que torna isso mais problemático? Né? É que a nossa indústria ela é muito limitada, ela é muito frágil. Anos 80, vocês devem ter, nem eram nascidos nos anos 80. Não sei se vocês lembram de ter seus pais falando de inflação de 100% ao mês. Vocês já ouviram falar disso daí? Ao mês. Os anos 80 foi chamado de década perdida, né? Por conta disso. Lá nos anos 80, 27,5% do PIB do Brasil, ele vinha da atividade de indústria. Vocês fazem ideia de quanto que a indústria contribui para o PIB do Brasil hoje? Faz ou não? Não chega a 11%. Quer dizer, a nossa indústria é muito fraca. Vocês já participaram de alguma feira
em áreas quaisquer que está expondo algum equipamento, algum maquinário para venda? Já? Vocês viram alguma indústria nacional lá expondo ou vocês viram só a indústria chinesa, indústria americana, alemã? A gente leva pau hoje até no Paraguai, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, tem um contingente de pessoas se qualificando, graduação, mestrado, doutorado. E o que vai acontecer com essas pessoas? Olhando só para essas vias aqui, ó, administração pública e relacionada à educação, com uma indústria frágil igual essa que nós temos. Ou ela vai empreender, ou ela vai dar um jeito de fazer o próprio emprego, ou muito provavelmente metade vai ficar desempregada. Por isso que eu digo, é muito importante ter um evento como esse aqui para vocês que estão na graduação. Porque estando na graduação, já é possível você começar a olhar o seu futuro, o que você vai fazer, se preparar para não correr tanto risco. Afinal de contas, é tranquilo, não é? Passar na USP. Ninguém teve que estudar, foi lá um dia e lembrou que era o dia da prova, foi lá e fez e entrou aqui. Foi assim, não foi? Não foi. Teve que ralar, estudar, hoje é a mesma coisa. E aí você vai fazer o que com isso, da sua vida? Então, estou falando de você, estou falando de algo que é relacionado à sua vida, porque esse assunto é importante. Um dado importante aqui, ó, comparando o Brasil com países da Europa, Estados Unidos, né, Japão, países chamados de países envolvidos. Para a gente equiparar a quantia de doutor na população a estes países, a gente já vai ter 4,5 vezes mais doutores. Ó, 4,5 vezes mais doutores. Mas só com o que a gente tem, já tem metade desempregado. Né? Ou seja, a coisa ela começa a não juntar o concreto, fica meio desconexo. A indústria, a probabilidade de absorver é pequena. De novo, vocês precisam pensar desde já no seu futuro. Aqui estou repetindo algumas informações. Gostaria de dizer aqui que principalmente o recém-doutor, ele é aquele que está mais complicado, né? É a pessoa que titulou até 2 anos, 28% do total dos não empregados. E aqui, ó, quanto maior a titulação, quanto maior o investimento na carreira acadêmica, menor a probabilidade que o pesquisador buscará empreender. Quer dizer, a pessoa vai investindo mais no mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela acaba querendo, ela visa uma carreira acadêmica, só que não tem mais vaga. Lá fora, a pessoa pode fazer doutorado e já sai, vai para uma indústria, vai fazer algo para ela própria. Então, esse cenário aqui, ele tem que mudar, pensando aí nos próximos 5, 10 anos, porque senão eu estou falando aqui de uma catástrofe e que vocês vão ver lá na pele muito mais do que eu vivi. Falar ainda um pouquinho da questão do que se produz na academia. Ó, aqui, ó, está apresentando os países que têm alto investimento e desenvolvimento nessa área acadêmica, e aqui para baixo países que não são tão bons assim. Aí você começa a ver uma proporção, entre a quantia de universidades, que é o que está aqui, a quantia de patentes e a quantia de citações. Se a gente for olhar o Brasil, que está aqui, ó, ele perde para os países de cima na quantia de universidades. Quer dizer, se a gente for olhar a propaganda política, todo mundo fala que o investimento no terceiro grau e tal, está bom, o problema é a educação básica, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas se for comparar, precisa sim investir mais na graduação, na pós-graduação, né? Até porque para chegar naquelas 4,5 vezes a mais, para ser equiparado a esse país, na proporção do doutor, precisa sim investir. Mas este não é o grande problema, não é. Qual que é o foco da academia? Para que as pessoas estão aqui? Muitas vezes para olhar para si e para a sua carreira. Porque, ó, aqui desse lado, está mostrando a quantia de citações. O que é uma citação? O cara vai lá e publica um artigo e aí a comunidade, né, acadêmica fala, esse artigo é relevante, eu publico um artigo, vou lá e cito o cara. Então, isso aqui também
Se for olhar proporcionalmente, a quantia de universidades e a quantia de citações, ó, diminui, mas não está tão ruim, tá ok? Beleza? Olha a quantia de patentes do Brasil. Ó, o Brasil leva pau da Índia, leva pau da Hungria, leva pau da Malásia. Tem um monte de gente pesquisando aí, tem um monte de gente fazendo citações por aí, mas não tem patente. E a patente é fundamental para proteger a propriedade intelectual. Quando a pessoa vai empreender ou vender o que ela desenvolveu, a universidade ganha, ela ganha, o investidor, a empresa que vai se relacionar, ela ganha e a sociedade ganha. Então a patente aqui é um instrumento de proteção, né, das pesquisas científicas. E aí no Brasil precisa melhorar muito, muito, muito. O INPE, que é quem regulamenta e define as patentes, é extremamente burocrático, demora-se mais de 10 anos no Brasil. Vocês já ouviram falar da Joana Dark, Félix de Souza? Sim ou não? Vai um pouquinho sim, a maioria não. A Joana Dark é uma engenheira química, ela, com 14 anos, ela entrou na Unicamp, e aí depois, lá na casa dos 20 anos, ela foi para os Estados Unidos, fez o doutorado dela em Harvard, e ela é de uma família muito humilde. Ela era filha de uma empregada doméstica e aprendeu a ler brincando com um jornal que a mãe dela colocava no quarto lá no fundo da patroa. E aí foi juntando as letras, aprendeu a ler sozinha, bem jovem. Né? Então uma história aí para mim de superação pessoal incrível. A Joana Dark, ela tem 15 patentes nos Estados Unidos. 15 patentes nos Estados Unidos. Sabe quantas patentes ela tem no Brasil? Chuta. Zero. Eu estava batendo um papo com ela, eu falei, mas por que você tem 15 no Brasil e 0 aqui? Aí a resposta, lá é muito mais fácil, lá o ambiente está mais preparado para fazer relacionamento. Ela é aqui de Franca, tem uma série de soluções para tratamento de resíduos, de curtume, tintas e uma série de melhorias nessa área bioquímica, que aqui no Brasil, né, infelizmente, talvez não seja aproveitado. Pode ser que uma empresa lá dos Estados Unidos faça uma parceria com ela, e aí é assim, uma grande responsabilidade do INPE em facilitar, em gerar melhores condições para o pesquisador, para ele ter as suas patentes registradas mais facilmente. Muito burocrático. Beleza? Mas tem um outro problema também. Ó. Aqui, esse dado vem do Global Innovation Index, que é o índice global de inovação. Aqui ele mostra países com baixa inovação até países muito inovadores. Essas bolinhas aqui, mais azuis, são inovações eficientes, e essa vermelha aqui, inovações ineficientes. Então, o Brasilzão aqui, ó, ele está numa média, né, não está nem lá em cima nem aqui embaixo. O tamanho da bolinha é o tamanho da população, então ele está numa média de inovação, porém, inovações ineficientes. O que é uma inovação ineficiente? Toda pesquisa gera uma inovação, gera um resultado. Porém, esse resultado vira no máximo um artigo. Ele não sai da redoma da academia, ele não chega até a população. Ele não vai ajudar quem está aqui no HC, não vai ajudar a população que está lá fora, na rua, não vai ajudar os empreendedores e também não vai ajudar o próprio pesquisador. Então, é isso que é uma inovação ineficiente. Beleza até aqui? Então, por que é importante ter esse foco dessa visão, desde já, para cada um de vocês, pensando no futuro, para empreender, né, ter a sua própria startup ou uma spin-off, uma vez que vocês estão no início aqui da faculdade. A inovação para você é eficiência de ganho de mercado. É uma inovação que ela atinge a população. Ela pode ser uma solução que o governo vai se utilizar. Alguém pagou, é o governo, chegou ao governo. Inovação ineficiente é tipo invenção, então, basicamente. Não, alguma descoberta é uma invenção, porque é algo que não chegou a atingir o sucesso. Mais ou menos. Ó, tem inovação eficiente, tem descoberta eficiente. Descoberta é quando é um produto novo, inovação é quando você melhora o que já tinha. Aqui o que se considera, não é feita essa distinção entre uma descoberta e uma inovação. O que é eficiente ou não é se é uma descoberta ou se é uma inovação. Se de fato ela
ela chega até a população. Nem que seja de graça, mas tem alguém utilizando, sabe? Um exemplo aqui. Vocês sabem o que é o Segway? E aí eu estou chamando de eficiente com caminhão de aspas, porque é uma empresa que existe até hoje e tal. Segway é fazer esse troço aqui. A ideia original era de produzir veículos que andam copiando a forma como o labirinto humano ele nos ajuda a ter equilíbrio. Então, vocês já andaram nesse troço aqui ou não? Não? Nem isso aqui? Um negócio que você parece perigoso pra caramba, às vezes você leva um estômago, mas depois você pegou as manhas, cara, é super tranquilo, é super fácil. Nesse aqui é muito difícil você levar tombo, muito mesmo. Eu já andei algumas vezes nisso daqui. Hoje, quem que vocês veem utilizando esse equipamento? Segurança de shopping. Vocês acham mesmo que uma multinacional ia fazer um equipamento desse aqui, que custa de 4 a 16 mil, para ter esse tipo de utilidade, para segurança de shopping andar? Então, aí, como que é seu nome? Então, esse equipamento aqui ele foi desenvolvido pensando que a população está envelhecendo. Então, o problema de deslocamento e mobilidade é algo que vai ficando cada vez mais difícil à medida que a gente envelhece. Se eu fosse bater uma bola com vocês hoje, a gente ia levar um nabo danado. Olha o que eu já falei. É massacre atrás de massacre. Você pode não acreditar, mas é verdade. E vai ficando cada vez mais difícil a mobilidade, entendeu? E aqui era para um público, então, na faixa dos 40, 50, 60 anos. Sinceramente, eu nunca vi ninguém nessa faixa de idade utilizar esse equipamento. Então, a tecnologia é top, é boa, pra caramba. A aplicação para este público deu certo? Não. Aí, depois que a patente ela caiu, aí uma série de outras empresas passaram a dar outras utilidades para a mesma tecnologia. Quer dizer, muitas vezes o que falta para o empreendedor é ter uma visão de mercado, ter uma visão de futuro, é saber quem é o cliente. Porque se aqui, na Segway, ele já utilizasse essa tecnologia para estes fins, não teria os problemas que teve. Quem que ganhou dinheiro com essa tecnologia? Quem fez tais overboard? A Honda, ela fez uma moto que se bate, ela não tomba, ela se equilibra. A Toyota fez aqui, cadeira de roda para uso, né, de cadeirantes e também para uso em hospital, até uma pequenininha. Pensar Japão, espaço físico limitado para andar dentro de hospitais. Então, o que o empreendedor, o pesquisador, ele precisa ficar atento, desde já, como que eu posso aplicar as soluções da minha pesquisa. Caso contrário, o investimento é o mesmo, mas pode virar um artigo, pode virar uma citação, ou pode virar um produto que vai ter mais eficiência ou menos eficiência. Né? Ele vai servir como solução para muitas pessoas ou para poucas pessoas. Beleza, Heitor? Então, começar, já falei ali, startup spin-off, da situação da pós-graduação, por que é importante vocês ficarem atentos a isso, e agora, como que é a situação da pós-graduação no Brasil, quais são os focos, né, o que se busca até agora, e vocês vão precisar buscar algo diferente, para não ter os problemas lá na frente. E aí eu trouxe aqui um quadro, eu esqueci de colocar a citação, mas de um autor que chama Brian Mackenzie. Ele fala aqui que existem diversos desafios para empreender. Alguns desafios para empreender, eles são pessoais, alguns desafios são sociais, outros organizacionais e outros relacionados ao meio ambiente. Então, não vou passar aqui todos os dados que tem aqui, mas o que é importante ver? Né? Será que para o empreendedor comum ele tem mais vantagens ou mais desvantagens do que o acadêmico para empreender? Mais ou menos. O que vocês acham? Oi? Quem aqui tem na família tem uma empresa? Um pequeno negócio? Ninguém? Rapaz.
O empreendedor comum ele começa muitas vezes sem ter nada, sem ter capacitação, sem ter dinheiro, né? Mas ele mesmo assim, muitas vezes as pessoas com baixa escolarização, elas resolvem ir empreender, e aí isso significa que há um ganho para a vida delas. Quando era criança, eu morava num bairro que em Ribeirão chama Quintino Face 2, que é lá na periferia da periferia. Estudei em escolas públicas e tal, vim fazer psicologia aqui na USP. Só que meu pai e minha mãe é costureira, meu pai é torneiro mecânico, eles sempre tiveram um negócio, sempre não, né? Mas desde que eu era bem criança, eles tiveram um negócio próprio. E aí isso fez com que a gente mudasse muito mesmo o nosso padrão de vida. Se fossem funcionários até hoje, talvez, né, o nosso padrão de vida fosse bem mais baixo que hoje. Eu sempre trabalhei com eles desde pequeno também, então hoje tem algumas atividades junto a eles e outras com meu irmão, com a minha irmã e outras só eu. Mas aqui então tem algumas questões pessoais. Vou citar aqui uma que é fundamental e que diferencia o empreendedor comum do acadêmico. É preciso a pessoa ela correr risco. Se a pessoa ela não tem a predisposição a correr risco, e todo o processo de pesquisa ele ajuda o empreendedor a não correr risco, assim, como é que ele vai investir dinheiro para começar um negócio se ele pode perder? E aí o que eu vou falar para vocês? O maior risco que cada um tem é não correr risco. Ou você se desafia e vai, ou então, né? Outro fator aqui, tem muita pessoa que está insatisfeita no trabalho, que perdeu o trabalho. Hoje é o que a gente mais vê, os motivos pelos quais as pessoas estão empreendendo. Lá no Empretec tem mudado um pouco o perfil do público, tem muita gente que era do mundo corporativo, chegou a nível de diretoria, ganhando salário aí 20, 30, 40 mil reais, mas que foram mandados embora e hoje elas sabem fazer o que mesmo? Né? Então, até para essa área da administração e tal, é preciso sim buscar aqui empreender. Se tem muitos desafios para empreender, relacionados a fatores pessoais, sociais, organizacionais relacionados ao meio, hoje, encaminhando aqui, eu tenho só mais 58 slides, podem ficar tranquilos, né? Mentira, só tenho mais alguns slides. Por um lado, tem uma boa notícia, né? Que tem uma série de incentivos ao acadêmico para empreender. Vou listar algumas aqui. Desculpa. ParkTech, igual a Supera. Temos 28 no estado de São Paulo, o estado que mais tem ParkTech. Quer dizer, a pessoa que quer empreender, ela envia um projeto, ela tem lá um respaldo de informação sobre e-mails, sobre potenciais parceiros, e tem até custos reduzidos para empreender. É só entrar aqui, desenvolvimentosp.gov.br/parques tecnológicos, que vocês vão saber quais são os 28, e inclusive quais são as regras para entrar. Recomendo fortemente, vá já, não espera terminar a graduação, fazer uma visita lá para o Saulo, para o Ciccone, para o pessoal do ParkTech aqui em Ribeirão, Cleiton Guimarães. Tem aqui em Ribeirão o Founders Institute, que é um capítulo de um grupo que está no Vale do Silício, incentivando a população acadêmica a empreender, a inovar, ok? Então, está aqui a poucos quilômetros de vocês, dentro da própria USP, vale a pena ir lá conferir. Outra coisa, o PIP e FAPESP, vocês podem acessar aqui, fapesp.br/PIP, tem como foco, tem como objetivo, apoiar a pesquisa em ciência e tecnologia como instrumento para promover a inovação tecnológica, o desenvolvimento empresarial e aumentar a competitividade das pequenas empresas. Incrementar a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, tem o PIB que está pedindo para o pesquisador fazer isso, né? Para que ele olhe para a sua pesquisa e veja como que isso vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social. E ele também tem como objetivo induzir o aumento do investimento privado em pesquisa tecnológica. Na fase 3 do PIP, a FAPESP ela coloca em contar empresas, investidores
que possam ali aportar recursos para essas inovações que vão crescendo e vão ganhando mercado. Possibilitar que as empresas se associem a pesquisadores do ambiente acadêmico em projeto de pesquisa visando a inovação tecnológica. O que eu falei que eu participei lá em Londres, em 2015, é esse mesmo foco aqui. Okay? É buscar uma aproximação da academia com o ambiente empresarial e contribuir para a formação e desenvolvimento de núcleos de desenvolvimento tecnológico nas empresas e para o emprego de pesquisadores no mercado. Então, aquele número assustador de pesquisador que está desempregado, o PIP tem como objetivo aqui ajudar esses caras a terem emprego. Não sei se vocês já pararam para pensar, para refletir, o que vocês vão fazer daqui 2, 3, 5 anos, como que vocês querem encaminhar a carreira de vocês, ou se o desafio maior é terminar a disciplina e tirar uma nota, conseguir passar desse semestre. Se for isso, eu já digo para vocês, ocupem-se de pensar um pouco mais adiante, ok? Tirar e passar com uma nota 5, 6, 7, alguma coisa assim, tranquilão. Não precisa nem deixar de ir nas festas. Outro órgão que incentiva o pesquisador a empreender. Está aqui, procurem lá, finep.gov.br. Aqui é uma notícia que o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP liberam 43 milhões. 43 milhões parece que é um número assustador de grande, né? Mas não é nada. Não é nada. Os 800 e poucos milhões que as pessoas estavam falando aí, vocês ouviram essa notícia ou não? Que no ano que vem, quem tem bolsa pelo CNPq estava correndo risco, porque não tem grana para ser pago. Ouviram ou não? Ouviram? Pois é, 800 e poucos milhões CNPq Brasil, para pagar a bolsa de todos os pesquisadores. É uma ninharia, até porque, se vocês forem olhar o fundo partidário que está botando grana aí para as eleições, chega lá na casa de 2 bilhões. Peraí, uma porcaria, uma eleição que a gente precisa dar muito mesmo importância para isso. Estou participando dessas eleições como candidato, mas é um absurdo ter essa grana para esse fim e ter essa mixaria aqui para pesquisa, inovação, ciência e tecnologia. A RAENG, por que eu trouxe aqui? Que é a Royal Academy of Engineering, Academia Real de Engenharia de Londres. Tem vários grupos, vocês ouviram falar de Babson College ou não? Aqui não ouviram falar na festa, eu não sabe o que é Babson College. Rapaz, olha, tá feia a coisa, hein, mano? Você também não ouviu falar? Babson College é um dos centros de inovação e preparação na área de administração e tal, que procura preparar uma série de pesquisadores para empreender. Faz o seguinte, vai lá no Supera Park, conhecer um pouquinho. Eles têm convênios, têm levado pessoas aqui de Ribeirão para participar de oficinas de capacitação fora. Então, tem incentivo. É pouco, mas tem. Tem o PIP, o FINEP, tem aqui organizações internacionais que ajudam. E agora, de fevereiro desse ano, saiu aqui um marco legal da inovação, ciência e tecnologia. Eu vou dar um pouco de destaque aqui a essa questão, né, do marco legal da inovação, ciência e tecnologia, e também a lei do bem, porque aqui são meios que possibilitam uma aproximação entre a academia e o mercado, né? Indústria, investidores e tudo mais. Depois eu vou trazer a parte complicada da coisa, porque uma coisa é ter incentivo, e outra coisa é a gente olhar essa cultura organizacional da academia e o que se busca. Então você tem incentivo, tem o dinheiro, mas ninguém acessa. Né? É de doer o coração. Vocês podem acessar lá o Marco Legal da Inovação de Ciência e Tecnologia, que possibilita que as instituições públicas cedam a empresas, imóveis, instalações, para ambiente promotor de inovação, como o parque tecnológico, acelerador, entre outros. Quer dizer, qualquer prefeitura ela pode ceder um prédio que está lá mal utilizado, parado, como um local em que academia, em que universidades possam se utilizar para esses fins de promover inovação, ciência e tecnologia. Aqui em Ribeirão Preto tem um monte de casarão tombado pelo patrimônio histórico lá no centro da cidade e que está lá definhando.
Quer dizer, qual é o custo que a prefeitura teria em oferecer esses imóveis? E aí dá para fazer parceria entre a academia. Você foi lá na minha loja, não foi? Quando teve no ano passado, você é da Fé Júnior, não é? Não é? Eu contribuí com um evento que teve lá no auditório do Direito. Você não é estranho. Eu lembro de você no Startup Weekend de Franca. Ah, Startup Weekend de Franca. Então você conhece muito tudo que eu estou falando aqui. Então, tem esses eventos de Startup Weekend que vai falar de metodologia para você, a partir de uma ideia, transformar essa ideia num produto e depois num negócio. Né? Então, alguém mais vai aproveitar a fila, já vai sair. Tem aqui uma série de incentivos com essa lei, que é recentíssima, é de fevereiro de 2018, oferecendo aqui possibilidades de parceria entre a prefeitura, entre a iniciativa privada e entre as universidades. Ela flexibiliza a regra de transferência de tecnologia para o setor privado, e aí as instituições públicas elas podem, inclusive, participar do capital acionário e ter participação nessas empresas. Imagina se o Uber sai aqui de dentro da FEA ou alguma coisa similar. E aí a Prefeitura de Ribeirão Preto, algumas indústrias locais juntam grana para desenvolver a pesquisa e aí surge aqui algo que pode revolucionar o mercado. E aí, por ter feito esse aporte, a hora que essa empresa der lucro, parte do lucro volta para cá. Isso é bom ou não é? Só que para que isso aconteça é preciso se utilizar desses meios de incentivo e querer fazer isso. E se não quiser fazer isso, achar que não vale a pena, que é uma porcaria e que é chato, né? Vai continuar igual. Só que eu digo vocês, chato mesmo, vai ficar desempregado. Bom, aqui são pessoas que estão falando, né, sobre o apoio à inovação. Se uma universidade tem determinada tecnologia, ela pode entrar como sócia de um empreendimento disposto a levá-la ao mercado. Eu tenho um grupo relacionado ao meu doutorado que se chama Café com Ciência. Procura aí no YouTube, eu costumo colocar alguns vídeos falando das ações que a gente tem lá. Em maio desse ano, convidei investidores aqui de Ribeirão Preto e do Brasil para ir lá para os pesquisadores fazerem o pitch. Você sabe o que é pitch? Não é pitch, né? É um pouquinho diferente. É quando as pessoas vão lá e apresentam as soluções das suas pesquisas para ver se há interesse no investidor para aportar dinheiro e transformar aquela solução num negócio, numa pesquisa e tal. Então, tem um pesquisador, já chega aí, tem um pesquisador da UFSCar que ele desenvolveu um polímero que substitui o gesso. O gesso é aquela zona de pó, demora 2 dias para secar, o médico leva 45 minutos em média para fazer uma atadura. Com esse polímero, que é uma placa que parece um plástico, ele aquece na água, o plástico fica mole, o médico vai lá, molda, corta as aparas, 15 minutos está seco. Não sei se vocês chegaram a ver notícias relacionadas a essa solução. Quer dizer, ele tem uma solução que é incrível, que barateia muito o processo, porque inclusive diminui tempo de trabalho do médico. Mas aí a pergunta, quais são os desafios que esse cara vai ter para vender essa solução, né, para os hospitais e tudo mais. Muita gente da área de química, farmácia, odonto, tem desenvolvido diversas tecnologias. Lá do grupo da Unesp de Araraquara tem um dentista, que é professor de lá. Ele faz a extração do ácido hialurônico, que é o que faz o botox, dentre outras coisas, a partir da casca de ovo. E o concorrente, que é chinês, que é de bactérias ou de crista de galo, tem nível maior de impureza e também a questão da extração, o processo é mais difícil, ou seja, ele tem uma solução que é melhor, mais eficiente, né, porque não gera alergia, e mais barato. Só que ele vai ter que passar pelo crivo da Anvisa, de patentes e tudo mais para estar no mercado. Como se dá essa parceria, esse marco legal, entre a prefeitura e tal, a gente pode ir atrás? Peraí. Na hora que eu vou falar da lei do bem, eu acho que tem ali, a lei do bem é mais antiga do que essa lei. Essa lei é de fevereiro. Eu fiz uma palestra na Câmara dos Vereadores, só em maio, falando um pouco sobre o que ainda é preciso melhorar em relação à lei do bem e o marco legal.
E aí eu fiz a proposta justamente essa, que alguns locais aqui de Ribeirão Preto a prefeitura cedesse para tirar professores aqui da USP, porque os caras ficam muito na casinha, né? E ter parceria, por exemplo, com CIE ou escola de segundo grau ou com graduação, para fazer uma visita de pesquisas, para pesquisar a necessidade de pequenas empresas, com esse banco de dados aí sim começar a desenvolver algumas soluções. E com essas diversas fontes de recursos, aí tem que ser feito um contrato dizendo qual que é a porcentagem de participação de cada um. Agora pensa no caso do Osmir lá, que tem esse Botox, né? Ele não gosta de chamar Botox porque tem muitas aplicações. Isso entra no mercado em escala nacional e mundial. Aí ele passa a ter um lucro e com esse lucro devolver dinheiro lá para a Unesp, para investir de novo. Então eu acredito muito que esse caminho ele precisa amadurecer. Né? Levaria-se muito tempo para falar o como ainda aqui, mas a gente pode bater um papo aí depois. E aí o que eu tenho feito é conversado com o Marcos Papa, que é um vereador aqui de Ribeirão Preto, para a gente colocar esse projeto no papel e ver se não fica só no papel. Possibilidade tem. Beleza? Ó, vamos lá. Micro, pequena e média empresa, mais ou menos pode entrar, né? Elas podem receber a partir do bônus tecnológico e tudo mais, mas pela lei do bem, quem declara pelo Super Simples não pode destinar recursos de imposto, só quem é do lucro real. Então tem que melhorar, tem alguns avanços aqui para se incluir tanto no marco legal quanto na lei do bem. E aí também uma outra fala aqui, ó, que o Estado ele pode contratar diretamente as ICTs ou empresa para a realização de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso dispensa algumas fases ali da lei de licitação para este fim. Né? Então o processo ele fica muito menos burocrático mesmo. Um ganho importante é a isenção ou redução do imposto de importação para a empresa na execução de projetos. Então o IPI, se você vai comprar um equipamento que não tem na indústria nacional, de novo, né? Tem que ter isenção, mas também pode ser na exportação ou na importação. Equipamento normalmente corresponde a um valor significativo para o pesquisador dar andamento em sua solução. E aí quando você elimina o IPI disso, economiza-se dinheiro. Então, de novo, é sim um tremendo incentivo para que os pesquisadores eles comecem a ter uma visão do futuro, pensando em empreender por conta própria e fazendo parcerias. Ok? Aí ele falou, bom, a partir de agora tem muitas possibilidades. O cenário é ruim sim. Falta de bolsa, economia travada, empreender nesse cenário é meio que uma loucura, mas simplesmente depender de bolsa também não é uma opção. Por favor. Vale a pena quem quiser ler, isso aqui é um artigo da agência FAPESP falando sobre o marco legal, dizendo que é um passo importante para aproximar a instituição científica e tecnológica e o setor produtivo. Aumenta a chance do conhecimento chegar às empresas e alavancar o desenvolvimento econômico e social. É o mesmo? É o mesmo. Não é. Oferece mais segurança jurídica, porque regulamenta quais são os papéis e os direitos de cada parceiro. Como que é seu nome? Tiago. Então, tem que fazer um estudo da lei, mas olha o que estão dizendo aqui. Aumenta a segurança jurídica. Quer dizer, um grande problema das startups, das spin-offs, é que normalmente o pesquisador ele junta um time e vai para um parque tech, tem bolsa, mas ele não entra no mercado. Aí, a hora que esse dinheiro acaba, as pessoas que estão lá como estagiário, como bolsista, elas acabam tendo conflitos mesmo. Porque trabalhou, vai querer ganhar, não vai querer trabalhar de graça. E aí, quando tem uma causa trabalhista, a pessoa entra fazendo parte do grupo pela empolgação. Na hora que a coisa não vai para frente, aí vira uma causa trabalhista. E aí o investidor, antes disso, ele tinha responsabilidade também pelas causas trabalhistas. Com essa lei dá para definir a responsabilidade de quem é, e aí normalmente quem está tomando esse investimento, ele é que tem que se responsabilizar. Já falei da questão da licitação,
E esse marco legal é o resultado de uma criação coletiva, porque eles estão indo embora porque jogam futebol. Não gostaram de eu falar que levaram nada. Uma criação coletiva que levou 2 anos para ser confeccionado. Eu não participei, mas sei que boa parte da academia, sim, foi convidada a estruturar esse marco legal. É recentíssimo, tem que entender um pouco melhor para poder se utilizar. A Lei do Bem é uma lei de 2005, e a imensa maioria dos pesquisadores desconhecem essa Lei do Bem, até porque o foco é outro, né? É ter artigo, é ter estação, é ter patente. Mas um exemplo aqui, vamos dizer com uma empresa aqui da região, e aí o desafio é conectar com essas empresas. O desafio aqui da região, né, conectando com essas empresas, a empresa que declara pelo lucro real, ela pode destinar parte dos impostos para pesquisa científica e para a promoção de um novo negócio. E aí, uma empresa que faça lá um investimento de 100 mil, sem a Lei do Bem, vamos dizer que ela teve um lucro operacional de 1 milhão. A base de cálculo vai continuar sendo 1 milhão. E aí, o que ela vai ter de impostos, considerando PIS, COFINS, contribuição social do líquido, imposto de renda e tal, na casa de 34%, ela teria que pagar 340 mil, e o lucro, depois dos impostos, cairia aqui para 660 mil. Como a Lei do Bem tem uma diferença daqui para baixo. Primeiro, que ela investiu 100 mil, só que o governo bonifica, a título de incentivo, 60% dos gastos que a pessoa botou lá, que a empresa colocou para que essa pesquisa se realizasse. Então, ele vai ter aqui, em relação a essa base tributária aqui, vai descontar 60 mil, que entra como gasto, como custo. Aí a base de cálculo passa para 940 mil. Se a base de cálculo antes era 1 milhão, agora é 940 mil, os impostos passam para 319 mil, gerando um ganho fiscal, né? Quer dizer, a empresa que destinar recurso para pesquisa, para inovação na área de ciência e tecnologia, ela vai ganhar dinheiro. Porque esse investimento entra como gasto, 60% entra como gasto. E aí aqui o lucro, depois dos impostos, passa de 660 para 680, 400 mil. Quer dizer, vale a pena ou não para uma empresa? Só que qual que é o detalhe? Só pode investir aqui utilizando essa Lei do Bem as empresas que declaram pelo lucro real, que são aquelas que têm que ter ali um faturamento anual mínimo de quanto mesmo? Vocês lembram aí ou não? Tem gente aqui das contábeis? Ou só a administração? Não? A empresa que tem faturamento acima de 4,8 milhões, ela é obrigada a fazer pelo lucro real. Então, são empresas de grande porte. Isso exclui o pequeno e o médio. O cara que fatura 30, 50, 100 mil reais, ele está fora dessa brincadeira aqui. Mas provavelmente ele seria o maior beneficiado. Então, um ajuste na lei, que eu acho que tem que ser feito nesse aspecto. O cara vai poder aportar menos recursos, mas tem muito mais. 98% das empresas são PME, 2% só são as do lucro real. Então, abrindo essa possibilidade, tendo uma igualdade, porque senão é um privilégio do grande isso aqui. Ok? Então, incentivo para ter parceria, para promover encontros e tudo mais, isso tem aos montes. Mas é preciso conhecer e é preciso buscar meio para utilizar. E as pessoas vão fazer isso desde que desse momento ela comece a olhar para o futuro e nascer uma sementinha e uma vontade de empreender por conta própria, ou pelo menos de articular parceiro. E agora vem o outro lado da conversa, que são os problemas para ter uma startup ou uma spin-off, né, para empreender a partir da academia. Num estudo realizado com 3.331 indivíduos, que saíram da academia, né, mestrado, doutorado e por aí vai, com ex-bolsistas que tiveram a bolsa de iniciação de científico, mestrado, doutorado, apenas 2,5% empreende. Sinceramente, eu esperava que na FEA tivesse muito mais gente aqui que tem um histórico familiar de empreendedorismo. É preciso ter uma característica ali, um desejo de empreender, modelos para empreender. Caso contrário, a boiada vai tudo para o mesmo lugar
vai tudo para a academia, para querer ser professor, ou vai para o mundo corporativo, para as multinacionais. No caso de vocês ainda tem essa opção. Outras formações vão competir com engenheiros, psicólogos e tal, no mundo corporativo. Mas outras formações nem isso tem. Então, 2,5% só dessa amostra resolvendo empreender é um número muito baixo. Destes que empreendem, ó, só 30, aqui eu não sei se é só, como qualificar, mas empreende negócios que não são relacionados ao contexto acadêmico. Quer dizer, a pessoa fez uma faculdade, na hora dela empreender, em vez dela empreender na área de trabalho dela, ela muda, vai ter uma pequena empresa, um comércio, algo que não esteja relacionado ao que ela fez. Dado aqui que é gravíssimo, né? Quanto maior a titulação, menor a propensão a empreender. Quer dizer, quanto maior o investimento na carreira acadêmica, do governo e tudo mais, sobretudo de tempo, menor será o empenho do pesquisador em abandonar a sua carreira acadêmica. E aqui também está dito que pesquisadores, empreendedores que possuem famílias com boas condições financeiras e histórico, eles têm um potencial maior para empreender, talvez até por não ter que custear suas próprias despesas, em vez de ser empregado, ele prefira ser empregador. Outro dado também importante é que as áreas de formação que geram, que egressam mais empreendedores são as engenharias e as ciências da área biológica. E biológica entendendo aí química, física, farmacêutica, odonto, por aí vai. Então, as áreas de negócios aqui, da fé, inclusive, não geram esses empreendedores? Cara, eu perguntei aqui quantas pessoas querem empreender, quantos conhecem, quantos têm histórico na família. Assim, eu vou dizer que eu fico decepcionado, porque não tem nada a ver ficar feliz ou decepcionado, mas eu esperava que tivesse mais gente com propensão a empreender, sobretudo na fé. Assim, está falando de economia, administração, ciências contábeis. Ciências contábeis, o cara vai fazer o quê? Ele vai entrar numa multinacional, vai para uma usina? Já tem gente lá. Não é um caminho tão claro assim e fácil, não. Problemas a partir da academia. Repetindo, foco em publicação e citação em vez de patente. O processo de obtenção de patente é extremamente caro e moroso. A Anvisa é uma bucha, um problema, não é uma solução. Um dos dentistas lá do grupo de pesquisa, ele tinha uma solução para ver cor de dente, cor de dentina. Na hora que o profissional vai fazer a correção, ele tenha uma cor mais exata. 6 anos para a Anvisa dar um parecer e inventaram uma desculpa lá para falar que ele não podia falar, o que o cara tem de problema em fazer uma escala de cor para medir cor de dentina. Então, tem coisa aqui que é absurda e precisa mudar, mas muito, não é pouco não. As pesquisas científicas, normalmente, elas têm foco no procedimento, no método, e não no resultado. Então, o cara entra num laboratório, entra para fazer uma pesquisa, ele vai repetir uma pesquisa que já estava pronta, mudando a frequência, mudando o indicador, mudando alguma droga que está sendo utilizada, mas com a mesma finalidade. Então, tem os filhotes de pesquisa que está olhando para dentro, está olhando para o umbigo, está olhando para o desenvolvimento, o treinamento procedimental do acadêmico, e não está olhando se vai entrar no mercado ou não, isso tanto faz. Se vai ter utilidade, se vai ter aplicação, se vai ter gente que vai absorver isso, parece que tanto faz. Eu digo sempre, as pessoas não gostam de que eu digo isso, mas eu digo isso, pesquisadores são excelentes apertadores de parafusos. São parafusos incríveis, maravilhosos e tal, alguns no cérebro das pessoas, mas o que eu quero dizer com isso? São que vão muito para o operacional, do balcão para dentro, na hora que ele vai lá e opera. Tem uma mentoria que se chama Sucesso Médico, não sei se vocês ouviram falar. Eu presto trabalhos para o Marcos Carvalho, então a gente atende basicamente médicos que já estão
operando há um bom tempo. E aí, essa visão de que a clínica dele é um negócio, a maioria não tem. A maioria não tem. A visão que tem é do quanto que ele tem que fazer mais a quinta, a sexta, a sétima especialização, para ficar ainda melhor em apertar o parafuso que ele escolheu apertar. Mas aqueles que estão lá no sucesso médico escolheram olhar para a sua atividade, né, com um fim social, econômico, como negócio. Assim, ó, em geral, a universidade não prepara, né, não oferece nada sobre visão de negócio. Muitos dos pesquisadores não conhecem o PIP, não conhecem a FINEP, não conhecem a Lei do Bem. Quer dizer, o pesquisador ele é responsável, sim, também por isso. Não basta ficar reclamando das coisas que não acontecem. Não acontece porque ele também não faz. Os recursos que são destinados aqui, ó, PIP, FINEP e tal, a maioria é para a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, mas não para o negócio. Quer dizer, não tem recurso para o cara investir em marketing, numa plataforma de divulgação, site e por aí vai. E aí, se eu não consigo comunicar qual é a minha solução para a academia, para a população, como é que eu vou, sem tornar isso público, como que eu vou gerar atratividade para ter parceiro? Então, precisa melhorar naquilo ali também. Os recursos dessas vias aqui, em geral, é para aquela produção numa escala laboratorial que o cara desenvolveu, né, no seu laboratório, onde ele trabalha e tal. Mas se ele precisar ter aqui uma escala industrial, aumentar a produção, aí o recurso para isso já fica mais escasso. Aí é o momento que é preciso ter parceria com a indústria, ter parceria com pessoas que já estão no mercado há mais tempo, que já estão estabilizados e que vão aumentar a escala de produção e de distribuição. Isso é um grande desafio para quem está na spin-off, né? Para essas empresas derivadas de pesquisa científica, para de fato ficar mais seguro aí no mercado. Já falei que os parceiros, olhando para os parceiros, a nossa indústria é um fiasco, 11% só do PIB. Tem algumas áreas que ainda tem mais parceiros, como por exemplo no agronegócio, certo? Um pouco também na área da indústria farmacêutica. Fora isso, aí a coisa complica bastante, um pouco para a automobilística, mas é preciso ver quais são as indústrias mais fortes para serem potenciais parceiros. Como pesquisador, ele não teve preparo para empreender, normalmente ele é um péssimo negociador. Ele olha só para o salário, para o ganho e tal, ele não vê o potencial de mercado, de escala, quanto que vai poder gerar de faturamento, de lucro. Aí, normalmente, ele vende a solução dele, ele vende a patente dele por um valor muito menor do que ele deveria ou do que ele poderia vender. Ó, não possuem referência de mercado, são acostumados a salários e bolsas. Né? As agências de inovação, tem agência de inovação aqui na USP de Ribeirão? Tem? Então, conheço a de São Carlos, conheço a da Unesp de Bauru, ainda são poucas, estão iniciais, e o foco dessas agências de inovação normalmente é na questão da patente. E teria que ter um foco ali de busca de parceiros, de sair da academia, de visitar as grandes empresas de cada região, convidar as pessoas para eventos. Eu sugiro aqui, né, se vocês quiserem, eu me disponho a trabalhar junto com vocês, para fazer um evento em que a gente visite, talvez, com o pessoal da FEA Júnior, eu sei que vocês trabalham bastante, mesmo já são diferenciados, para visitar algumas empresas aqui de Ribeirão Preto e região, trazendo para um evento para apresentar essas possibilidades de parceria. Se vocês quiserem, eu estou à inteira disposição. E acho que tem um detalhe que muito do foco da agência é no depósito, e não na aprovação em si de patente. Então, É muito grande de patente que é depositada, mas pouquíssimas são aprovadas, carimbadas oficialmente. Então, além de ser foco só na patente, tem esse problema. Né? Até porque fazer o acompanhamento ali, 10 anos, as agências de inovação até auxiliam nesse processo. Mas aí vai bater lá no INPE, e o INPE também vai enrolar 10 anos. Assim, ó, coisa que era para 6 meses, 1 ano está pronto, esperar 10 anos, o INPE está segurando o freio de mão aí, está prejudicando o país, por conta dessa burocracia. Falta gente lá no INPE, falta um monte de coisa, ok. Mas se a gente for ficar
satisfeito só porque tem uma explicação e não mudar o cenário, aí a coisa não avança. Que é relacionado aos problemas dos pesquisadores, então, não mais do meio, não mais das agências, do fomento, mas sim os acadêmicos. A maioria tem foco em seus problemas, né? Artigos, citação e seu próprio emprego, e não nos problemas sociais dos mercados. É preciso ter esse levantamento, porque onde há um problema, há uma oportunidade. Então, quais são os problemas que eu vou resolver com a minha pesquisa, quem é o público, qual é a quantia de pessoas, qual é a atratividade financeira. Antes de eu fazer a pesquisa, eu já começo a me preparar para saber no fim da pesquisa o que ela vai virar. Muitos professores que são orientadores apenas repetem ali um pedaço do método, mudando um ou outro indicador, que é aquela questão de dar filhote para um monte de pesquisa. Então ele cria um monte de gente ali que está treinado para apertar o parafuso dele, ele só muda o parafuso. Em geral, mesmo aqui na FEA, mesmo na USP, os acadêmicos e pesquisadores não possuem capacitação para empreender, não tem nem estímulo para empreender. Normalmente não conhecem o mercado, não vão fazer essas visitas, essas intersecções. Lá no Startup Weekend, a primeira coisa que era feita depois da definição da ideia, qual que era? Validação do problema. Então eu vou conversar com as pessoas na rua, tem que sair, vou na rua para falar, olha, esse problema aqui, você diz que é problema mesmo ou para você não é? Né? Qual é o perfil de pessoa que tem aquele problema? Aí você tem, ok, esse problema de fato tem pessoas aqui, então eu dou o segundo passo, que aí você vai validar a solução. Olha, eu tenho uma proposta de solução de tal forma, te interessa ou não interessa? E aí a FAPESP tem ajudado muito nesse aspecto. Eu estive na Ourofino, acompanhando pesquisadores que trabalham na área de desenvolvimento de polímeros, colágenos, essas coisas, e aí a ideia foi, Ourofino, isso é um potencial cliente, te interessa isso daqui? Se é Ourofino, que eles entendem que é um potencial cliente e fala para eles, interessam, aí o cara veio o cabelo. Se o Ourofino fala, não, essa parte aqui não me interessa. E uma das partes, que foi a primeira que o pesquisador foi apresentar, a pessoa que nos atendeu disse que não interessa. Mas a segunda parte, que é relacionada à colagem, por exemplo, ela disse, interessa. Aí o que o cara faz com a pesquisa dele? Ele vai para onde ele vai ter esse potencial maior de mercado, vai dar maior enfoque para a questão do colágeno. Por isso que é importante esse diálogo antes de terminar a pesquisa, né? Porque se ele vai lá, ele avança, gera uma solução e depois vai apresentar para o Ourofino, o Ourofino fala, não interessa, vai ser um caminhão de frustração, ok? Aí vai começar a reclamar do mundo, do governo e tudo mais, mas na verdade quem tem que se preparar um pouco mais é o próprio pesquisador. Normalmente acadêmico e pesquisador ficam presos em suas redomas. De novo, parabenizo o pessoal da FEA Júnior, não é o primeiro evento, esse é aqui. Sei que vocês foram visitar empresas, convidar para virem para cá, então precisa ter muito mais ações como essa. Até então a academia não incentivava o empreendedorismo. Diante do cenário atual, foco em patente, PIP, FINEP, esse monte de incentivo, marco legal de inovação, ciência e tecnologia, lei do bem, é sim bastante incentivo para empreender, né? Mas isso é algo recente. Esse marco legal é de fevereiro de 2018. A lei do bem já é mais antiga, né? De 2005 não dá para reclamar. Outro aspecto, cursos de gestão de finanças, inclusive o da FEA, USP Ribeirão, são horrorosos. Meu Deus do céu, arrepia. É o mesmo esquema que eu vi lá em Londres, a mesma maneira de ensinar gestão de finanças, que eu vi em diversos MBAs. Quem que fez aí? Já a disciplina de finanças? Ninguém fez? Já fez? Fala para mim se não é assim, ó, mais ou menos a estrutura. Valor de dinheiro no tempo, que envolve juros simples, juros compostos, GPL, TIR, EBITDA e fecha com DRE. Mais ou menos isso ou não? Então. Aí pergunta, vai numa feira e vê se alguém está comprando um equipamento novo porque ele foi lá e calculou o TIR. Ou vai ver se é porque o BNDES está oferecendo fomento ali, e o cara faz uma conta, ok, o cara devia ter esse conhecimento, mas o jeito que se ensina, as pessoas vão derretendo na cadeira.
isso é muito difícil, é chato, é complicado, não dá para utilizar. Então, tem que ter investimento, sim, em ferramentas mais simples, em modos mais objetivos e aplicados para que as pessoas possam se utilizar desse conhecimento, não pensando numa empresa que é multinacional. O foco do ensino de gestão de finanças da academia do Brasil e, em geral, é para multinacional. 98% das empresas que tem no Brasil são PME. Quer dizer, você vai ter um foco que vai ensinar você para 2% das empresas, que já tem gente lá, precisa mudar esse enfoque também. E também há uma cultura de não diálogo dentro das empresas, entre os setores de marketing, finanças e produção. Então, o pesquisador ele vai desenvolver a solução, na hora de precificar, ele não vai olhar o mercado, ele vai olhar o quanto que ele conseguiu reduzir de custo. Tem uma empresa lá do Pulse, em Piracicaba, que faz análise de solo por imagem. Bacaníssima tecnologia. Enquanto os concorrentes cobram R$ 4 por análise, eles iam cobrar 80 centavos. Só que aí ia precisar ter 300 mil análises por mês só para pagar o custo dos pesquisadores. Ok? Então é preciso ter essa visão, tamanho de mercado, venda, redução de custo de produção e a parte financeira orienta muito. Ajuda o líder a ter essa visão. Dia 1º de setembro eu vou dar uma oficina de planejamento financeiro para startup com spin-off e vai ser também, então a pessoa vai poder fazer à distância. Eu não tenho link para compartilhar agora, mas é um sábado e se vocês puderem ajudar a compartilhar, agradeço. Fim, agora o desafio é com vocês, esse assunto aqui ele diz respeito à vida de vocês, que estão aqui numa academia, né, na graduação, provavelmente terão um futuro brilhante pela frente, mas também vão ter muitos entraves, muitas dificuldades. O meu objetivo com essa apresentação é mostrar que, ok, não é fácil, tem algo novo, tem que enfrentar uma série de barreiras, desafios, cultura interna na academia, mas se você começar a olhar desde já lá para frente, né, o que você quer fazer da sua vida e tal, e explorando um pouco mais quando você pode fazer isso, vai aumentar muito a sua probabilidade de ter sucesso, que vai ser bom para você e também vai ser bom para o desenvolvimento social. Beleza? São 12h23, estou disponível para perguntas, caso tenham perguntas. Esse curso que você vai ministrar sobre planejamento financeiro das startups, ele entra justamente nessa questão que você mencionou sobre gestão de finanças, fazendo um curso mais objetivo. Isso. Eu vou levantar alguns quesitos, dividindo em categorias, né, que a pessoa precisa de investimento inicial para operar, depois fazendo perguntas para mapear os custos de manutenção e depois o relacionado ao produto. Né, o produto tem que ter a lista de produtos, o preço de venda, que eles imaginam que vão colocar, o giro de vendas, os custos disso, e aí de uma maneira que a pessoa não precisa ter conhecimento nessa área financeira. Então, é uma metodologia de fazer perguntas, a partir dessas perguntas, eu pretendo entregar algumas possibilidades de simulação, porque a pessoa lá começa a ver que custo que dá para diminuir, se ela aumentar a venda de um determinado produto, ou mexer no preço, o que acontece no resultado final da empresa dela. E aí eu vou fazer isso online porque, né, eu faço lá em Araraquara e tem gente que vai de Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Paulo, e aí fazendo online isso facilita a vida. Eu acho que muitos dos problemas que você citou, eles acabam sendo do meio público, de patente, burocratização, também entra um pouco a cultura. Né? Sim. Mas como você acha que o meio privado pode alterar um pouco disso? Nesses quesitos que emperram o empreendedorismo? Você está falando de universidade pública ou universidade privada, ou você está falando em relação à empresa e universidade pública? Acho que é empresa. A empresa, ela precisa ter acesso
a esse tipo de dado. A conversa entre um pesquisador e um empreendedor normalmente é muito truncada, muito ruim, porque o empreendedor ele quer a solução para ontem. O foco dele é no resultado, é na grana, é no ganho, é o cliente que está apertando a campainha dele para ele entregar. É uma cultura muito diferente, muito diferente. Aí você vai para a academia, o pesquisador. As condições, o grupo controle, o tempo, daqui 2 anos eu talvez te entregue. A hora que você põe esses caras para conversar, a coisa vai ficar ruim. O meu desafio do meu doutorado, o próximo passo é começar a trazer esse parceiro para dialogar. Então, algumas empresas precisam ser visitadas. Lá em Araraquara tem algumas que são maiores, né, Citrosuco, mas não quero ficar só nas grandes, não. A Lupo, aqui em Ribeirão tem a IARG, que é na área de odontológica, algumas usinas, enfim, na área de saúde, Mafre, não sei. Essas indústrias que elas já investem em tecnologia, a Apis Flora é uma empresa aqui de Ribeirão que é excelente, né, que tem parcerias internacionais e também ela tem um trânsito grande aí com a academia. Para pegar esses modelos e trazer as pessoas para dialogar. Eu não acho que o diálogo vai ser fácil. O foco e o objetivo de um lado costuma ser diferente do outro. Então não dá para pegar qualquer perfil de pesquisador, não dá. E aí o que acontece? Tem alguns pesquisadores que eles já têm mais vontade de empreender do que outros. Aí esses caras vão para a conversa mais cedo, vão ser os pioneiros que vão dar andamento nisso. Se o acadêmico ele já não conhece essas leis de incentivo, a empresa ela tem que ser visitada para mostrar que tem, levar projeto e tudo mais. O Ouro Fino é uma empresa que é referência aqui, né? E também nesse relacionamento com pesquisa, com algumas universidades, levando profissionais para lá. Não dá para falar que o contexto é só ruim, não. Tem a 3M, outra empresa que tem uma planta local muito grande, que é uma empresa que é conhecida pela inovação, né, pelo desenvolvimento de produtos e serviços. Enfim, tem que fazer essas visitas, esse mapeamento para ver o que acontece. Por isso que eu fiz a proposta aí para vocês, caso queira, que vai fazer um projeto de visitar essas empresas e entender quais são as demandas, as necessidades e trazer para ter algum contato com alguns pesquisadores. Pesquisador eu conheço bastante, empresa ainda pouco. Beleza? Qual que você acha que é o nosso papel assim, como estudantes de graduação para a resolução desses problemas e fomentar o desenvolvimento? Cara, pergunta fantástica, né? Qual é o seu papel? Quer dizer, isso é um assunto que diz respeito à sua vida, certo? O seu papel é, primeiro, começar a olhar para você, para o que você vai fazer no futuro. E estar fora daqui, pesquisar e participar de outros grupos, ir lá conhecer a Supera. São Carlos tem vários hubs de inovação, tem o Novolab, tem Novatec, tem Parktec. Vale a pena dar uma procurada. Acho que o papel de, como estudante aqui da FEA Júnior, elaborar um projeto desse tipo. No ano passado já teve um que foi convidar pequenas empresas para ver como que eles faziam essa parte de gestão financeira e tal. Então é aproveitar esse tempo da graduação, né, em que as exigências em relação aos cuidados da própria vida, acredite, são pequenos, não são maiores, não. Dá para ir em festa, dá para fazer evento esportivo, dá para estudar e dá para reservar um tempo também para começar já a se preparar para isso. Eu fui vizinho, morava no mesmo prédio do Rodrigo Farinha, é esse o nome dele? Ele ainda está como gestor da FEA Júnior? Não? Então, é um cara que se movimentou, então ocupa esse espaço. Aqui a FEA abre bastante espaço. Quem está afim vai lá e ocupa, vai aprender, vai fazer. E aí uma coisa é cuidar de si e depois também ter esses projetos para começar a buscar dados do meio ambiente. E, seguramente, vocês têm uma formação e uma capacitação, acesso à informação que, cara, se 1% da população tiver, é muito. Vocês têm riqueza aí na mão de vocês. Agora, tem que saber o que fazer com isso. Repito,
depois fazer um projeto. Beleza? Você falou dos principais problemas para empreender no Brasil. Eu queria que você fizesse um contraponto. Qual você acha que são os principais incentivos para empreender no Brasil? Para empreender a partir da academia? Isso. Primeiro, PIP, mandar projeto para o PIP. Você tem que mandar um projeto. Aí as pessoas, o que eu escuto, o professor, ele entra lá e fala, não sei o que responder. E é um tremendo incentivo. Eu consegui 160 mil na fase 1 sem estar na academia. Na época eu não fazia o doutorado. Mandei o projeto para o PIP, consegui bolsa, compra de equipamento e tudo mais. O cara tem que se preparar para acessar isso daí. Outra coisa, FINEP vive lançando editais. Parktec está aqui, aqui no quintal. Lei do Bem oferece aporte e recursos também. Esses são os incentivos. Sim, o Brasil está passando por um período bastante complicado. Bastante. 27 milhões de desempregados. População de 200 e poucos milhões. População economicamente ativa não chega aí aos 100 milhões, né? Menos da metade da população. Aí você tem 27 milhões de desempregados, o contexto está muito crítico. Então, a falta de incentivo é geral para o acadêmico, é um pouquinho menos. Vocês já estão em lugar de ter bastante incentivo. E agora, o que se diz é que onde há um problema, há uma oportunidade. Né? O que se diz é que enquanto um chora, outros vendem lenço. Então, voltando aqui à pergunta, começa a se articular desde já, pensando no seu futuro. Por isso que tem que validar o problema. Eu acho que é um problema. Será que as outras pessoas acham também? Uma empreendedora aqui de Ribeirão também vende roupas. Só que ela comprava roupa que cabia nela, né? Que era do gosto dela, número 36, 38. Perdia cliente pra caramba, porque as clientes usavam 42, 44 e tal. Enquanto ela não se tocou, que ela precisava ter produto para vender para cliente dela e não para ela, a quantia de vendas dela era muito restrita. Então, em termos de dinheiro, desenvolve SP. Já ouviram falar? Não ouviram? Já? Então, Desenvolve SP é um banco de incentivo do Estado de São Paulo. Antes, o Estado de São Paulo tinha a nossa Caixa Nosso Banco, foi vendido para o Banco do Brasil e depois para o Santander. Então, hoje o Estado de São Paulo não tem mais um banco, mas ele tem muito incentivo. O MEI, que é o microempreendedor individual, que é aquela pessoa que está desempregada, ela vai lá e tem um CNPJ para ela prestar serviço para outras empresas e tal. Esse cara hoje tem uma linha de crédito de 20 mil com juros zero. Já é um caminho, não é muito pouco. O que você faz com 20 mil para abrir uma empresa? Tem um outro nível de empreendedor, que é aquele que está no faturamento ali até os 30 mil reais, que é o pequeno comerciante. Esse cara aí não tem incentivo não, nem na academia, nem fora. Sim, o que eu entendo que valeria a pena o governo dividir o risco com esse cara. Quer dizer, cara, você tem 2 funcionários, agora você vai ter 3, custo de FGTS, GPS desse cara aqui, o que você vai pagar de imposto, você direciona para isso daí. Então, divide o risco. Falta ter incentivo lá. O Desenvolve SP tem áreas que o juro é 0,39. Perto do sistema bancário nosso, que é um horror, cara. Que qualquer linha que você vai pegar grana para fins pessoais ou mesmo jurídicos está na casa de 2, 3, 4% ao mês. Ter linhas de 0,39 é fundamental. Mas aí tem algumas restrições de área e você precisa mandar um projeto, é um pouquinho mais moroso, mas vale muito a pena. O Desenvolve SP vale muito a pena, para quem está precisando de grana. Agora, o que eu recomendo? Cara, você não sabe o que você vai fazer da sua vida? Vai lá e já abre o seu CNPJ como MEI, desde já. Daqui a pouco aparece uma oportunidade de prestar serviço, você tem seu CNPJ, você pode começar a prestar um serviço aqui, outro ali. Crédito, as instituições financeiras em geral, elas só disponibilizam depois que seu CNPJ tem mais de 1 ano. Então, se você já tiver, deixa ele quieto lá, você vai pagar 50 por ano de imposto, tendo movimento ou não. E aí, a hora que você efetivamente precisar, você já vai ter esse documento, pelo menos, te dando um respaldo ali.
Banco do Povo, também é muito interessante. Só que aí a gente está falando de microcrédito, para quem está começando, pequenininho mesmo. Para inovação, para quem vai para a área de inovação, desenvolve SP, PIP, FINEP, no tempo caminho. Beleza? Legal. Você comentou sobre o MEI agora. Se eu não me engano, quando você cria um MEI, você se restringe uma certa área de atuação, certo? Então, se você está planejando como você quer fazer, vou criar um MEI, para depois você transferir para a sua outra área de atuação, tem uma certa burocracia também nesse sentido. MEI é microempreendedor individual. A legislação mudou, né, de uns tempos para cá. Em 2007 foi criado o Super Simples. Super Simples significa que você paga o DAS, que é a Declaração de Ajuste Super Simples, numa guia só. Antes, uma guia para o FIS, uma para FIS, uma para contribuição social sobre o lucro líquido, outra de imposto de renda. Então, teve aí um benefício nesse aspecto. Só que a tributação é sobre o faturamento. O cara vendeu 30 mil, 40 mil, 50 mil, se ele teve lucro ou não, ele vai pagar imposto. É diferente de uma que declara pelo lucro real. Quer dizer, a empresa teve lá 1 milhão de faturamento por mês. Só que ela teve custo de 1 milhão e 50, ela não teve lucro. Então ela vai dizer que ela teve prejuízo e aí ela não tem que pagar imposto. É um absurdo. Como uma empresa que fatura 1 milhão tem a possibilidade de não pagar imposto porque teve prejuízo. O pequeno que fatura 30 mil, se ele teve prejuízo, ele tem que pagar imposto do mesmo jeito. Então tem mudanças aí, a lei do Super Simples é uma delas, permitindo inclusive que uma pessoa só ela tenha a sua empresa. Antes era preciso ter uma sociedade para constituir uma pessoa jurídica. Agora tem o EIRELI, que é empreendedor individual de responsabilidade limitada. Esse cara aí, ele é a evolução do MEI. Assim, o MEI ele pode ter 81 mil de faturamento por ano e um funcionário. Se ele passa de 81 mil de faturamento, ou se ele vai ter 2 funcionários, aí ele já não pode mais ser MEI. Aí ele tem que migrar para a EIRELI. Então, mas não tem, assim, os problemas que podem ter são muito menores do que os ganhos que a pessoa tem. Porque começa ali sem muito risco, sem muitos problemas, vai lá no Sebrae, o Sebrae te ajuda a fazer, a arrumar o seu MEI. Aí você vai ver cenário de comércio, serviço, indústria, prestação de serviço. Acho que poderia fazer uma empresa de prestação de serviço para você especificamente. E aí apareceu uma oportunidade, que seja pequeno serviço. Emite uma nota, vai gerando esse histórico. Hora que chegou num ponto de ver que tem mais oportunidade, dá para ganhar mais do que 81 mil por ano, aí você muda para EIRELI. Não é complicado não. Beleza? Vai lá no Sebrae, vai lá no contador, fala, eu quero ser MEI. Aí o pessoal fala que foi o Henrique que mandou. Com essa história do Desenvolve SP, com os 20 mil, eu estava falando com um amigo meu lá que cuida disso. Ele falou, bicho, a gente está com uma fila de gente aí, você vai ficar mandando gente para cá? É o trabalho dele, né, cara? Eu vou ficar mandando gente para lá. Beleza? Beleza? Ó, obrigado a vocês que resistiram bravamente até agora. Para mim é sempre uma honra, né, receber convites e já falei, estou à disposição, se vocês quiserem pegar e contato, WhatsApp, tá? Eu compartilhei essa apresentação também. Vocês estão transmitindo ao vivo pelo YouTube, isso é fantástico, porque aí não fica restrito às pessoas que estão aqui. Coloquei lá no meu Facebook. Espero que tenha pessoas de fora que tenham assistido também. Aqui também agradeço. Beleza? Tá jóia. Isso aí. Valeu.